No capítulo da obsessão, é mister considerar que eu vou ser confrontada por uma série de elementos que vai de encontro a alguma brecha que eu trago e a uma continuidade de trama cuja percepção para mim é a ponta do iceberg. E vale lembrar que a obsessão, ela pode ser uma prova, algo pelo qual, passando, eu melhoro por acionar recurso de lidar com aquilo e realizo uma epigenética moral, onde trago a lume possibilidade para fazer frente e criar resistência à situação, e vem a ter uma catarse sobre a minha sombra, caso passe com a resiliência imprescindível e o desejo de me melhorar. Em Missionários da Luz, no capítulo Obsessão, André Luiz vai falar um pouquinho sobre esse assunto, onde pede cautela, caridade, tirocínio, prudência para lidar com essa situação, porque existe uma verdadeira legião, uma nuvem cujo número é defeso, de obsedado, tanto enquanto encarnado quanto desencarnado, em que a energia, a vibração jaz perturbada, alterada. E há relato da assediosa interferência obsessiva para o trabalhador de boa vontade. Ou seja, eu não é porque estou indo num centro espírita, faço o evangelho no lar diário, procuro o passo a passo moral, que eu estou imune e defendida do assédio obsessivo. Pelo contrário, quando existe um esforço de melhoramento e de um caminho de iluminação, de elevação, de eterização, isso me coloca em contato com local e energia desconhecida. No momento em que sou intercessor, instrumento para alguém, apesar de ser um espírito inferior, incapaz por mim disso, mas o Cristo se compadece da minha fraqueza. E ao usar aquela oração que é feita para alcançar quem precisa, vou de alguma forma participar de um elo que é notado pela sombra.
Chico Xavier relatava que sofria assédio obsessivo. E isso é um relato comum daquele que busca na tarefa redentora seu caminho precípio. Em sendo assim, enquanto há a interação obsessiva que expressa, em lameio do meu pregresso, gatilho, tomada que trago, e aspecto que eu preciso expungir, purificar em mim, para ir desgastando essa algema e abrindo o caminho diante de mim, porque veja, ele não vai estar pronto para que eu passe. Quando há um desejo real e embasado em mim de fazer um processo de acender luz em meio à minha sombra, é algo que eu preciso cavar, abrir diante de mim, com um esforço, com um suor, com um sangue. Porque se eu acredito que para um caminho de iluminação eu vou encontrar a estrada pronta, eu paro no primeiro óbice e desisto. Mas é mesmo uma construção de destino. E quando há uma situação de uma perturbação e alteração voraz que vem do pregresso entre eu e o meu obsessor, preciso atacar o trabalho nobre com a paz, com o empenho, porque isso permanece. Porém, é preciso ter cautela ao oferecer um prognóstico de melhora, de recuperação imediata, porque aquela trama, ela vem do longínquo, se perdeu na ampulheta do tempo, e aqui na obnubilação da carne é complexo identificar, senhorear da condição de quem seria a vítima e de quem seria o algoz. Porque é algo que, se fizer o rastreio, vai ter várias facetas. E vai ser relatado de uma moça que, pelo esforço que ela fazia em se tornando médica de si mesma, para manter o equilíbrio imprescindível, necessário, conseguiu recolher o benefício que vertia na sua direção. Em se considerar que aquele que está nessa trama obsessiva, ele tem torturante, aflitivo problema, alteração espiritual, é imperioso a vontade soerguida, firme, o querer nobre, para me autoeducar, me autodisciplinar, me autoforjar,
E se eu sou encontrada com um querer indeciso, débil, é provável que a minha condição de enlameio obsessivo persista após o deserto. Para além do túmulo. Porque se considerar alguém que tem uma ninho ali com um governo, uma responsabilidade sobre aquele lar, se esse arrimo desse lar fica indiferente, tanto fez, tanto faz, a forma de manejar e abordar o que precisa, ele será assediado, procurado por 1001 questão no altaneio diário. E terminará esmagado, vencido, depois de se transformar em joguete, marionete da circunstância do rasteiro. Se, além dessa condição per si, esse homem, ele está sitiado, cercado de inimigo, de adversário que ele mesmo elaborou, criou, com a sua trajetória. Inimigo esse que espreita, o observa no mais insignificante gesto e na menor atitude. Com objetivo sinistro, propósito grey. Caso ele não venha a acordar e se erguer para o que ocorre consigo, empunhando, defraudando a arma, a munição da resistência, da sabedoria, valendo-se e assimilando auxílio, benefício que verte na sua direção pelo benfeitor, é razoável, poderia se esperar que permaneça e sucumba esmagado, mergulhado. Vai haver igualmente aquele processo e aquela condição laboriosa, lutante, de resgate, de quitação, em que depois que é afastado, retirado aquele elemento, aquela entidade perturbadora, inferior, persevera, persiste a cometimento expiatório, de expungimento. E aqui entra a essência imprescindível do meu interesse na minha cura. Eu posso procurar um psiquiatra, eu posso procurar uma dosagem de vitamina D, eu posso tomar um chulas de homeopatia, mas se eu não tomo a rédea do meu processo de cura e me torno cuidadora de mim mesma, médica de mim mesma, aderindo
e arregaçando a manga para o meu soerguimento, não vai valer o que eu receba de fora. Pelo meu terreno está empedrado. Por isso que, caso o obsidiado ele esteja gostando da sua condição de desarmonia, de desequilíbrio, é preciso aguardar, recuar sua cegueira, atenuar a rebeldia, do qual ele se vê abraço, dissolver, afastar a ignorância, que ele coloca um véu para a verdade, a compreensão, o entendimento. E aí vai ser relatado de uma jovem que fazia exatamente esse movimento benquisto, bonançoso, que tomou a sua recuperação na mão e estava empenhada em aproveitar aquilo que lhe chegasse de útil para consolidar a sua libertação. É algo que ela ia em busca. Por isso que ela estava indo atrás da restauração, do refazimento da força da energia psíquica mental. Estava lutando, agindo sem solução de continuidade contra a investida, a tentativa do espírito sombrio, mobilizava, movimentava todo o recurso e munição de que dispunha na possibilidade, no campo da prece, da oração, do autodomínio, da autodoma, da meditação, da autoabordagem, da autoanálise. Ou seja, ela, ao invés de se acomodar à conveniência do menor esforço, que me faz aguardar e esperar um milagre cair de um céu imaginário, mesmo ela sendo terrivelmente, intensamente perseguida e abordada por entidade sombria, vem aproveitando e colhendo a ajuda projetada de manada da luz para o seu círculo, a sua área de alcance. Isso significa uma movimentação, um empregar a própria energia, o próprio pensamento, o próprio querer, a própria possibilidade, dinamismo. Vai permitindo a ela adentrar, embora vagarosa, lento, mas constante, na recepção da corrente da rede auxiliativa, benfazeja. E outros que estavam ali numa condição de obsessão grave, que repercutia em
perispírito daí para o tecido físico, que vai alcançar o centro de força, e a partir do centro de força isso reverbera no respectivo tecido físico, área da matéria que corresponde àquela região do perispírito. E desses que estavam ali em condição anômala, caíram na impassibilidade, no sangue frio, daquele que abandona, que deserda voluntariamente, usando o querer, a luta, o labor edificante, nobre. E aqui cabe um adendo, que é o movimento que o trabalhador de boa vontade precisa ter para seguir no serviço edificante. Pegar uma ambulância que está com alguém ali, que teve um traumatismo craniano e que precisa ser levada para o hospital. Esse alguém que está ali, dentro dessa ambulância, sendo transportada, ao chegar no hospital, vai receber a internação e o tratamento subsequente necessário à sua recuperação daquele traumatismo, daquilo que é possível abordar. Se o motorista da ambulância, ao ser abordado por alguém na rua que quer saber o que aconteceu com a moça que está dentro da ambulância, para responder. Na próxima esquina, alguém quer saber dele o estado em que ela está. Ele para de novo para poder dar uma satisfação. Passa mais 2 esquinas, alguém requesta dele algum tipo de orientação referente ao tratamento que essa moça recebe ali dentro, e ele vai dessa justificativa. Acaba que aquela moça que está ali com traumatismo craniano, que precisa com urgência chegar no hospital para receber o tratamento subsequente, vai ficar prejudicada. Ou seja, esse motorista precisa ter uma impassibilidade, uma boa indiferença para poder fazer o atendimento no serviço em que ele está imerso e comprometido. Ou seja, ao invés de eu ter uma impassibilidade, um sangue frio de deserdar, de degradar da boa luta, eu vou usar essa mesma impassibilidade para o trabalho nobre, que pede de mim concentração, compaixão e coragem. Ontem, uma tia que estava indo levar os 2 sobrinhos para sua respectiva casa, e essas 2 tias que estavam no carro, uma na direção, foi buscar a sobrinha de 1 ano e meio numa escola pública, para depois pegar o outro sobrinho e levar embora. E quando a tia que estava no outro lado foi abrir a porta para pegar o outro sobrinho,
Essa sobrinha de 1 ano e meio estava rente à porta e caiu do carro. A tia que estava na direção apavorou, soltou o freio de mão, o carro começou a andar e atropelou a sobrinha. Ou seja, a tia atropelou a própria sobrinha, por ter desesperado no momento que ela caiu, querendo ajudar, tirar ela da rua, e deixou num lapso da angústia ali que a tomou, o freio de mão descer e o carro andou, ela acelerou. E mesmo que às vezes já tivesse esse freio de mão descido, mas de alguma forma ela estava ali parada e o carro fez andar, com a alteração que ela teve do susto quando a sobrinha caiu do carro. As próprias tias pegaram a sobrinha, levaram, depois dela ter sido atropelada ali, para o hospital. Ela chegou lá em estado gravíssimo e veio a falecer. Isso mostra como que é preciso auxiliar quando o outro vive uma situação difícil, sem desmoronar e desequilibrar com a dor do outro. Porque num momento como esse, não adianta ficar lamentando, cair numa desarmonia, numa angústia, numa aflição. Eu preciso me manter na faixa do equilíbrio, da compaixão e da coragem para auxiliar de forma efetiva o outro. Eu posso fazer uma prece por essa menina, por essa tia. Posso oferecer uma ajuda. Posso elevar um pensamento de bom ânimo para que ela prossiga. Porque foi uma fatalidade, é lógico. Mas fortalecer no ânimo para seguir. No entanto, se eu desequilibro, e entro num quadro de afetação, isso dificulta o auxílio chegar, porque é preciso ter serenidade para conectar com o Cristo, que é de onde promana o auxílio. Por isso que quando há uma persistência para me colocar como instrumento no equilíbrio indispensável, é possível auxiliar o outro. Porque o sentimentalismo, a emoção doentia exacerbada não vai auxiliar, e nenhuma frieza, uma indiferença correta. Incidentes. O que é chamamento para mim? Edificar, construir o auxílio benéfico ao entorno que alcance, disponibilizar.
E isso vai dizer da necessidade de preservar o que me foi confiado, com resistência titânica à sombra, que dimana de mim um testemunho que sensibiliza o adversário. E quando isso é ofertado, a questão da cura é facilitada pelo que ofereço, enquanto aquela que é interessada em sair do lodaçal que me encontro. Se eu chuto meu balde e não me acautelo com a defesa da minha mente, do meu pensamento, da minha energia, daquilo que permite conectar comigo, vai ocorrer de que entrega o sabor da circunstância como um ameboide gelatinoso lançado ao nada. Acabo por permanecer e cair numa semi-destruição, numa inviabilização. Mesmo que isso volte para mim e seja restituído, eu não terei a mesma harmonia e o mesmo equilíbrio. E a minha vilegiatura se compromete. Porque não poderia executar da mesma forma o trabalho do bem. Se pegar um violino, ele pode ser autêntico e excelente, mas não se fará sentir, ouvir, se a corda estiver arrebentada, a afinação destroçada. E mesmo que afaste o perseguidor, o obsedante, que assedia alguém, a suposta vítima, aquela que está sofrendo o assédio obsessivo, pode não estar pronta e convertida para o voo que aguarda, ascensional. Afastar um eventual adversário, perseguidor, pode não significar e se traduzir em extinção do débito, da dívida.